Mateus capítulo 17, versículo 21. Dessa casta de demônio não se sai senão por jejum e oração. Amém, irmãos? Só que nós vamos ministrar no Evangelho do Dr. Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 10. Evangelho do Dr. Lucas, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 10. Amém, igreja? Agora tem duas TV, vocês olham para cá e eu olho para ali. Mas eu não consigo enxergar ainda bem, porque o meu óculos eu esqueci no hospital, e esse aqui não tá bom não, mas dá para enxergar em nossa sala. Vamos lá. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Pôs a mão sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Só Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, é santa e eficaz, mas penetrante do que espada de 2 gumes. Que possamos nessa noite, meu Senhor, entender e aplicar em nossos corações. Fica conosco, então nós choramos em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento. Meus irmãos, eu lendo alguns textos durante esses dias, e o Senhor não falou nada comigo nos textos que eu li. Só que ontem, quando eu cheguei em casa, à tarde, eu peguei a Bíblia e comecei a folheá-la novamente. E quando eu deparei com esta palavra, o Senhor me revelou algo através deste texto que nós acabamos de ler. Talvez você possa até se assustar naquilo que eu vou falar, mas o Senhor me revelou algo sobre esta passagem dessa mulher que sofria há 18 anos. E eu quero pregar neste texto, não fugindo do texto, não fugindo do tema da nossa campanha, que eu vou chegar lá também. Eu quero pregar baseado num tema chamado Reino das Trevas e Reino da Luz. Fala para mim, fala para o seu irmão que está ao seu lado. Reino das Trevas. Mais alto, tem muita gente para ver pouco barulho. Reino das Trevas, Reino da Luz. Que
escreveu Mateus, no capítulo de número 16, Jesus virou para os seus discípulos e disse para eles assim: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram assim: uns diz ser João Batista. Jesus estava perguntando os seus discípulos. Uns dizem ser João Batista, outros dizem ser Elias, outros dizem ser Jeremias. E Jesus virou para eles: e vós, quem dizes que eu sou? E Pedro, que era impossível, sanguíneo, sai do meio deles e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vira para ele e fala: não foi carne e sangue que te revelou isso, mas sim o Pai que está nos céus. E te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, eu quero saber se a igreja do Senhor, ela está viva, marchando triunfante na face da terra. Quem é a igreja? Nós somos a igreja, e quando nós estamos na casa do Senhor, somos um corpo cuja cabeça é o Senhor. Jesus, ele estava ensinando. O ensino, ele te traz instrução para nós não errarmos, não sairmos da linha, não cometermos erro. O ensino, ele abre, esclarece a nossa mente. Jesus estava ensinando num dia de sábado, numa das sinagogas. Olhe para cá. Para naquela época ser uma sinagoga, deveria ter no mínimo 10 pessoas naquela sinagoga para ser chamada de sinagoga. Jesus ensinava em uma das sinagogas. Agora, irmãos, como deveria ser o ensinamento de Jesus, falando face a face com os doutores da lei naquela época. Porque uma certa feita, Jesus, no capítulo de número 4, se não me falha a memória, do Evangelho de Lucas, diz que Jesus, ele entra dentro da sinagoga, pega um dos pergaminhos, e pega dos pergaminhos o livro do profeta Isaías. Ele diz assim: hoje se cumpre essa escritura. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me enviou para pregar boas novas aos cativos. Jesus estava dentro da sinagoga. O que me chama a atenção e o que me assusta, irmãos, é quando vem o versículo de número 11, que diz: eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. O que me chama a atenção é que essa mulher, ela tinha dois problemas: o problema físico e o problema espiritual. O problema físico veio através do problema espiritual. Eu quero que você preste atenção agora no que eu vou falar. Irmãos, quando Deus fez o homem, Ele fez o homem à sua imagem a palavra imagem significa no original xerox, cópia. Você é cópia de Deus, você é xerox de Deus. Só que Satanás, ele quer destruir a criação de Deus. Ele quer tirar aquilo que o Senhor lhe deu.
O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus deu livre-arbítrio para o homem. Dentro de um corpo, é a lei da física, não pode habitar duas pessoas ou dois espíritos. Dentro de um corpo, ou habita o reino das trevas ou o reino da luz. Observe na passagem, eu vou ler para você. Observe na passagem de Mateus, capítulo de número 12, no versículo de número 43, quando Jesus, ele diz: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa. Como que ele vai voltar para a casa dele, que não foi ele que construiu a casa? Quando uma pessoa é liberta, Deus te fez uma pessoa liberta. Só ficamos, ou melhor, só deixamos o espírito maligno entrar dentro de nós quando nós damos legalidade para ele entrar. Porque quando nós estamos com a nossa casa limpa e o Espírito Santo habita dentro de nós, não tem espaço para demônio entrar dentro do nosso corpo. Observe que essa pessoa que foi liberta, o demônio saiu e andou por lugares áridos, não encontrou um lugar. Ele disse: eu vou voltar para a minha casa, porque está adornada, está limpa. E ele volta e traz mais 7 espíritos piores do que ele. E diz aqui os versículos 45: então vai e leva consigo 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Quando o espírito volta, a casa não está habitada pelo Espírito Santo, o espírito maligno volta e traz com ele a sua falange, traz com eles mais 7 espíritos piores. O estado da pessoa, ela fica pior do que a primeira. Então, quando o Senhor nos fez para louvor da sua glória, diz o apóstolo Paulo à igreja de Éfeso: somos para louvor da sua glória. Só que muitas vezes o que acontece, que o Espírito Santo sai da nossa vida, que ele não habita em templos sujos. O Espírito Santo não compactua com coisas erradas. Então, quando o nosso corpo ele se volta para o pecado original, porque Paulo diz à igreja de Coríntios que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo diz que o nosso corpo é templo do Espírito, a palavra templo do Espírito ali, ela significa habitar, habitação. O meu corpo, fala para você, o meu corpo é habitar do Espírito Santo, é habitar do Espírito Santo. Então, quando eu olho a vida dessa mulher que sofria 18 anos, andava curvada por causa do espírito imundo de enfermidade que estava sobre a vida dela. Mas Jesus ensinava, estava na sinagoga ensinando. E quando eu começo a entender que na igreja é lugar de ensino,
é lugar para você sair do seu lar, para aprender as instruções. Eu lembro que quando, em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus disse para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí eu vou lá em Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12, diz assim: e a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, e é de juntas e medulas, espírito e alma, juntas e medulas, e apta para discernir intenções do coração. Quando eu olho isso, eu começo a entender que a palavra é que me dá direção, é a palavra que vai me conduzir para o céu, é a palavra que me traz libertação, é a palavra que me dá visão para prosseguir, é a palavra que me regenera. Pesquisando esse versículo, eu pude entender que quando o autor aos Hebreus, que não foi Paulo, se você diz que foi Paulo, você está enganado. Que eu posso trazer para você 13 pessoas que podem ter sido o autor aos Hebreus. Quando eu leio capítulo 4, versículo 12, eu estou só na introdução, para que você entenda onde eu quero chegar. Quando eu leio capítulo 4, versículo 12, porque a palavra ali significa, no original, logos. Aí eu lembro do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é Verbo? Logos, palavra. Versículo 1 do capítulo 1 de João está: no princípio era Jesus. Jesus, ele é a palavra. Jesus, ele é o Logos. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus, ele era Deus. Quando eu olho o capítulo 4, versículo 11 de Hebreus, porque a palavra é Jesus, que ela é viva, fala viva. A palavra viva no original significa ativa, poderosa. O nosso Jesus, ele é vivo, ele é ativo, ele é poderoso. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus todo-poderoso. O que tem Jesus nesse versículo, pastor? Muita coisa. Jesus tem muita coisa nesse versículo. Eu sou o Deus todo-poderoso. Ah, irmãos, quando ele fala que ele é o Deus todo-poderoso, ele significa que ele é o El Shaddai. A palavra El Shaddai, separa ela, El, Deus, Shaddai, S-A-D-A-A, Shad significa seio, ou seja, eu, Deus, eu, Jesus, alimento a minha igreja, eu alimento meu povo, como a mãe alimenta o seu filho recém-nascido. Jesus, ele é a palavra viva, ele é ativo, ele é poderoso. O que eu entendo no versículo 2 é que havia um espírito de enfermidade. O espírito de enfermidade. Meu Deus, sabe como ele se chama? Exu Caveira. Pastor, o senhor vai falar de demônios? Sim.
na sua vida. O ser humano fica doente, sim, é natural do ser humano. Mas existem enfermidades que é alojada por espíritos malignos. E esse espírito, Exu Caveira, aonde que ele vive? No cemitério. Por que, pastor? Ele quer secar a sua vida. Ele quer ceifar a sua vida. Vou dizer uma coisa para você. Você talvez sofra de uma enfermidade, ou você conheça alguém. Essa pessoa passa a mão de vários médicos e não se descobre o que está acontecendo com ela. São espíritos malignos que se apossaram dessa pessoa. Pastor, é aí que eu quero começar a pregar para você. Pastor, mas essa mulher estava na sinagoga há 18 anos. Eu sempre falo aqui, existem demônios que não se manifestam. Essa mulher estava na igreja com o espírito de Exu Caveira, Jesus ensinando, e ela não se manifestava. Existem demônios que não se manifestam. E essa mulher estava endemoniada dentro da igreja. Louvava, cantava, pregava, contextualizando os nossos dias. Pregava, louvava, expulsava demônio, mas estava um espírito de Exu. Eu já conversei com algumas pessoas e hoje eu estava falando com uma pessoa. Eu falei, nada me impressiona, nada, uma boa eloquência, uma palavra do céu, um louvor que faz o céu descer, põe as mãos sobre os enfermos, pula, rodopia. Deus faz acontecer, sim, porque Ele tem compromisso com a sua palavra. Mas pelos seus frutos se conhece a árvore. Aonde é a fonte? Como é a fonte? A fonte jorra água limpa, ou está titubeando como eu? Olhava para fora e olhava para dentro, olhava para fora e olhava para dentro. Quem titubia entre o mundo e a igreja não possui o Espírito de Deus. Pastor, eu canto, eu sinto a presença. Sente, porque Ele vem visitar. Para morar, precisa ter os frutos do Espírito. Agora, o que se mais vê nos nossos dias, uma das maiores brechas para a ação demoníaca é quando as pessoas não conhecem os seus direitos perante Deus. Uma das ações que abre brecha por inimigo de nossas almas é quando nós não conhecemos os nossos direitos perante o Senhor. Paulo estava preso. Paulo olha para o lado, vê a figura do soldado romano. Ele começa a descrever a indumentária do soldado romano, trazendo para o campo espiritual. E diz, olha, precisa ter o capacete da salvação, precisa ter a couraça da justiça, precisa ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Porque nós não lutamos com aquilo que nós vemos. Porque se eu for lutar com o pastor Gilvan, eu vou saber e ele vai saber aonde vai me acertar. Mas quando eu
luto com algo espiritual, eu preciso estar com os meus joelhos no chão, os meus olhos firmes na glória, conforme Paulo fala para a igreja de Colossos: pensai nas coisas lá de cima, não nas que são daqui da terra. Porque quando eu penso nas coisas da terra, eu quero viver as coisas da terra, mas quando eu penso nas coisas do céu, eu quero viver as coisas do céu. Mais poder, mais unção, impor as mãos e as pessoas serem curadas, fazer a obra, cantar e o Senhor fazer pessoas serem libertas, ministrar e a palavra encontrar o coração certo. Mas para tudo isso acontecer, precisa-se ter o espírito de negar o seu erro. Observe que o demônio operava na vida dessa mulher há 18 anos. Falamos que o demônio da enfermidade é o Exu Caveira. Quer conhecer outro tipo de demônio? Demônio do orgulho. Está na Bíblia. É chamado Leviatã. Demônio da soberba. Demônio da inveja, Leviatã. Será que eu tenho inveja? Será que eu tenho soberba? Porque se eu tenho, o Espírito Santo não habita em mim. Pastor, não, mas o Espírito Santo habita em mim, que eu sinto a presença. Você sente ele me visitar. Mas quando eu tenho o Espírito Santo na minha vida, não tem espaço para nada que me tire da presença do Senhor. A vitória do meu irmão é a minha vitória. A alegria do meu irmão é a minha alegria. É o que está na Bíblia: alegrai-vos com os que se alegram. Porque quando nós vemos alguém subir de carro, alguém ganhar uma bênção, alguém ser abençoado, nós, como igreja do Senhor, precisamos nos alegrar, precisamos compartilhar essa alegria. Mas se eu sinto inveja, o Leviatã está dentro de mim. Outro tipo de demônio, essa você precisa estar atento. Tipo de demônio que existe é a pombagira. É o demônio da sensualidade. Pastor, como que é o demônio da sensualidade? Sai curto. Eu mostro para pastoras às vezes. Eu pego o celular, aí às vezes eu encontro umas pessoas pregando, uns vestidos colados no corpo, com as costas de fora, marcando tudo. O que é isso aqui? Tem um que está na tribuna que ele chega a fazer isso, para não olhar. Sensualidade é pombagira. Mostrar as suas vergonhas é sensualidade. Eu conheci uma pessoa, e a pastora também, que ela fazia questão de ir para a praia e quando voltar, botar um vestido de alcinha e com um decote bem abaixo, só para aparecer as suas partes e mostrar que foi queimadinha. Você precisa mostrar para o seu marido. Você não tem que mostrar nada para ninguém. Você precisa mostrar para o seu esposo. É para ele que você precisa ser sensual. Agora, olha como ela age. Quando eu li isso aqui, irmãos, nas minhas pesquisas, quando eu li isso aqui, a pombagira, como que ela age? Ela passa-se de amiga, conselheira, amorosa. Brigou com o marido? Deixa ele no azeite aí 2 semanas sem nada. Está abrindo brecha
sexualizar, porque a psicologia ela ensina que o homem ele é atraído pelo olhar e a mulher pelo ouvir. A única vez que a Bíblia afirma que você não deve ter nada com a sua mulher é quando Paulo fala em Coríntios: por consentimento mútuo, vamos nos separar uma semana, sem ter nada. Separar não é separar de cama, não, é dormir junto, deixar, mas não ter aqueles negócios, para se consagrar ao Senhor. Mas os dois precisam estar em concordância. Lá em casa não tem isso não, que o pau quebra. Dá uma glória aí. Amorosa, que é dar conselho sem ter experiência. Existem pessoas, casais, se aconselhando com pessoas que não têm experiência de casamento. Mas ele é homem de Deus. Já rodou várias igrejas. Passa na igreja aqui, passa na igreja ali, passa na igreja lá, e quer ter ele ou ter ela como referência. Para mim não. Para mim não. Eu vim de uma escola dos meus mestres na época que ensinava com veracidade a palavra. Não tem meio termo. Está errado, está errado. Está certo, está certo. Vai se aconselhar com quem tem bagagem para te orientar. Eu vou falar mais um tipo de demônio aqui, para a gente fazer um encerramento aqui. Esse demônio aqui, você vai ficar aborrecido comigo. Então você dá uma glória aí antes de eu falar. Existe um demônio chamado demônio tranca-rua. Fala, tranca-rua! Vai gravando, vai pra internet. Eu estou te ensinando. Como que ele age, pastor? Nas finanças. Se lembra de Ageu? Eles plantavam muito e colhiam pouco. Recebia salário num e colocava num sacritério furado. Comiam e não se saciavam. Bebiam e não matavam a sua sede. Tranca-rua, ele tem a legalidade das pessoas que não são dizimistas, as pessoas que não são ofertantes. Ele domina a área financeira dela. Nunca tem dinheiro para nada, só vive no vermelho. Quer ver uma coisa? E aqui dentro eu falo da minha igreja, não tem problema nenhum com outra igreja, eu cuido da minha. Tem pessoas aqui dentro que recebem 40% na quinzena ou no dia 20. Não tira o dízimo. Só vai tirar o dízimo no quinto dia útil que vai receber lá. Por exemplo, se você ganha 3.000 reais, você 40% você recebe no dia 15 ou no dia 20. Eu não sei quanto é 40% de 3.000. Quanto que é? Me ajuda aí. R$1.200. Você ganha R$3.000. No dia 15 ou no dia 20, você recebe
está enganando a Deus. É o tranca-rua que está na sua vida. Você precisa dizimar aquilo que o Senhor já lhe abençoou. Um certo dia uma pessoa falou para mim assim: pastor, como que se dizima? Do bruto ou do líquido? Eu falei: meu filho, eu sempre dizimei do bruto, e o Senhor nunca deixou faltar nada na minha casa. Morava de aluguel, pagava conta de luz, pagava as minhas contas e não ganhava um salário suficiente para isso. Estou ensinando a você: se você não faz as coisas certas na área financeira, o tranca-rua está agindo na sua vida. Aí vem o demônio migrador, devorador e destruidor. Pastor, algumas pessoas já me procuraram. Eu vou dizer o quê? Não sou eu, é ela e Deus. A fidelidade dela para com Deus. Pastor, eu não estou dizimando porque eu estou com conta e eu preciso pagar as minhas contas primeiro, porque senão eu não vou conseguir dizimar. Você está fazendo errado. Primeira coisa que você deve fazer, que diz a Bíblia: honra o Senhor com as primícias. Primeira coisa, você tira o dízimo. Você não paga dízimo, você devolve ao Senhor. Parece até grupo de doutrina, né? Eu não vou pagar o dízimo. Para que esse negócio de pagar. Aqui não é Casa Bahia. Aqui você devolve. Trazer. Pastor, o dízimo é da lei. Você não conhece Bíblia. Você não conhece Bíblia. Vamos deixar o dízimo para depois, para outro dia. Eu falo: pastor, o senhor está pagando de dízimo? Não, eu estou ensinando a você a ser abençoado. Pastor, o senhor é dizimista? Eu dou mais do que o dízimo, irmãos. Você não me vê colocando aqui na frente um envelope, mas cadê? Olha lá, me ligou hoje: pastor, isso é essa conta aqui. Eu falei: olha só, essa conta aqui eu passo o meu cartão, eu passo o cartão da igreja, a gente junta, tá, para me pagar essa conta aqui. Meu Deus. Dízimo é dízimo. Pastor, eu preciso dizimar do Bolsa Família? Sim. Tudo que vier em tuas mãos, tira o dízimo de tudo. Mas vamos lá. Voltando para o texto. Vou até fechar. Tem outros demônios. Outro dia eu trago para você. O que me chama a atenção nesse texto é que a mulher estava dentro do culto. Um demônio escondido de enfermidade. 18 anos sofrendo. 18 anos sofrendo. Mas 18 anos estando no culto. Não aconteceu hoje, meu irmão. Volta quinta-feira que vem. Não aconteceu quinta, venha domingo. Venha segunda-feira. Venha terça-feira. Não deixe de estar. Uma hora sua bênção vai chegar. A mulher estava 18 anos. Não é a idade dela. É 18 anos que ela estava um espírito de enfermidade. E Jesus na sinagoga, ministrando. Daqui a pouco Jesus, encontrou ela. Diz: mulher, vem aqui. Versículo 12. E vendo Jesus, chamou-a a si e disse:
é a palavra que está dizendo. Observe que quando Jesus chama ela, Jesus, vem cá, Rafael. Rafael, vem cá. Em nome de Jesus. Não. Ele não colocou as mãos nela, não. Ele chama ela e diz: mulher, está livre da tua enfermidade. Primeiro ele verbalizou, depois ele pôs as mãos sobre ela, e ela se endireitou e saiu glorificando a Deus. O que Jesus nos ensina aqui, presta atenção no que eu vou dizer para você. Não é você que faz nada, não sou eu que faço nada, é a palavra que é proferida. Mulher, seja livre dessa enfermidade. Agora, depois que eu falei, que eu profetizei, quem está que voltou para você? Jesus quer dizer para nós: não é o meu toque que vai fazer a libertá-la, mas é a palavra. João 8, versículo número 32, se não me falha a memória: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que, pastor? Evangelho de Mateus, capítulo 7. Senhor, eu profetizei. Senhor, eu impus as minhas mãos, as pessoas foram curadas, as pessoas foram libertas. Para o Senhor, ele não divide a sua glória com ninguém. A glória dele pertence a ele e somente a ele. E uma vez que o senhor falou assim: eu preguei em tal lugar, ganhei quase 20 anos para Jesus. Eu falei: tu está melhor, deixa eu fazer. Pela palavra verbalizada, ela sai glorificando a Deus. Os mestres, os doutores da lei ficam indignados, porque o milagre aconteceu num dia de sábado, e num dia de sábado não podia fazer isso. Só que o sábado ele era guardado para Israel, para os hebreus, para os judeus. A igreja não. A igreja ela guarda o sábado, a igreja ela guarda o domingo, a igreja ela guarda a segunda, a igreja ela guarda a terça, a quarta, a quinta, a sexta, sábado, e assim vai. Todos os dias nós guardamos, nós santificamos ao Senhor. Existe alguém aí que guarda o sábado? Mas isso aí é problema deles. Nós não. Aí Jesus fala para eles assim: rapaz, vocês dias de sábado, vocês não tinham boi para dar água e nem o jumento? Quanto mais essa mulher, filha de Abraão, que foi liberta. Jesus estava dizendo assim: ela é filha de Abraão, ela é da linhagem, ela tem aliança. Se para vocês não presta, para Jesus presta. Se para vocês não dão valor, para ele tem valor. Ela é filha de Abraão, ela foi liberta. Que tipo de espírito habita dentro de você? Que tipo de espírito? Não se impressione com ninguém não, irmãos. Olha o fruto. Da onde procede a fonte? Vou te ensinar uma coisa que eu aprendi na minha caminhada. Quem consagrou ele? Quem consagrou ela? Quem pôs as mãos sobre ele? Quem pôs as mãos
aleijados. Dá uma rajada aí. Ontem eu fui a Nilópolis buscar minha neta. Na volta, estava na rádio 93.3. Estava um debate, pastor. Dois obreiros não concordavam com o pastor, estavam em rebeldia, não queria mais trabalhar naquele ministério. Os dois saíram da igreja. É o que acontece hoje em dia. A pessoa não quer ficar debaixo de autoridade espiritual, de uma orientação, que é movimento. Movimento não te leva para o céu. O que te leva para o céu é palavra. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não é Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os dois saíram da igreja. Nem os dois obreiros rebeldes saíram da igreja. Nenhum deles queriam ficar debaixo da autoridade do outro. Sabe o que eles fizeram? Os dois abriram uma igreja, uma do lado da outra. A igreja aqui, a outra igreja aqui, só divide a parede. Os dois rebeldes. Um queria ficar sob a autoridade do outro, e o outro não queria ficar sob a autoridade do outro. Rebelde, o seu fim é morte. Rebelde não cresce. Rebelde só arruma confusão. Rebelde só arruma motim. Rebelde não obedece. Sabe o que aconteceu? A igreja não durou 6 meses. As duas fecharam. E sabem para onde eles foram? Para o mundo. Cuidado com a sua decisão. Qual é o espírito que habita em você? Vamos colocar de pé. Aleluia. Quer ter a sua vida financeira destravada? Dizime, oferte. Não ganha uma coisa e coloca outra no papel, não. Eu vou enganar o pastor, mim não. Eu estou te ensinando a você ser próspero. Ah, pastor, o senhor. Irmãos, se eu vou dizer para você, pessoas, meu telefone. Às vezes o que acontece? Estou na rua, estou orando. As pessoas falam, mandam um zap. Aí eu oro. Pastor, eu senti de Deus e abençoar o Senhor. Manda um pix. Quando eu olho, R$700, R$1.000, R$500. Teve um dia que eu fui fazer um exame em Campo Grande, eu não tinha um centavo. Irmãos, eu não tinha um centavo. Eu fui fazer o exame. E o exame tinha que ser pago. E eu não tinha um centavo. De manhã eu fui para o monte. Eu e minha esposa. E as irmãs. Deixei elas orando, eu fui para um lugar à parte. Falei, Jesus, faça um milagre na minha vida. Envie alguém para abençoar a minha vida na área financeira. Faça um milagre. Eu estou lá, na clínica, com a senha. Daqui a pouco o telefone tocou. Fala, pastorzão. Falei, fala, meu filho, tudo bem?
Com quem eu falo? Que eu não tinha o nome gravado. Ele, sou eu, tá fulano. Eu falei, homem de Deus, já está do Senhor, tudo bem? Ele falou, Deus ouviu a tua oração. Me passa o seu Pix aí que eu vou lhe abençoar. Quando eu olhei o Pix, R$500 caiu na minha conta. Quantos aqui oraram hoje? Quantos aqui subiram ao monte? Quantos aqui tomaram café hoje? Quantos almoçaram? Eu estou em jejum desde ontem. Só vou comer agora, quando terminar o culto, porque eu quero ver as coisas acontecerem na sua vida. Eu quero que o Senhor traga milagres para essa igreja. Hoje a igreja está desse jeito, mas você vai ver daqui um tempo como ela vai ficar. Eu decidi me entregar ao jejum e à oração para que o Senhor faça milagres acontecerem nesta casa. Quer ver as coisas acontecerem na sua vida? Quer ver milagres? Se entrega para a obra. O Senhor não deve nada para ninguém. O Senhor colhe as tuas lágrimas. Aleluia. E eu quero orar por você. Logo após a oração, a Lígia vai estar louvando. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que a tua palavra, meu Senhor, venha encontrar guarida nos corações do teu povo. Que cada um saia da tua casa nesta noite cientes, abençoados, meu Senhor, para a glória do teu nome, sabendo que quem faz acontecer é o Senhor, e quem está habitando na nossa vida é o teu Espírito, meu Senhor. Ó Deus amado e